Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca da carta real escrita por Aurélio Polioni. Este, legionários, é um vídeo breve, mas muito intenso. Eu quero compartilhar com vocês um dos achados arqueológicos mais interessantes e significativos dos últimos anos, obviamente nesse tema que a gente trata aqui no canal. Esse achado impressionante é uma autêntica carta de um verdadeiro legionário, um legionário romano que escreve para sua casa, para seus familiares. Em um gesto maravilhoso, particular e íntimo, que nós, depois de séculos, podemos redescobrir. Aurélio Polioni era um legionário jovem que se encontrava na Panônia. Então, ele estava nessa região muito importante para o Império Romano e ele estava ali aproximadamente, de acordo com os estudos, no 3º século depois de Cristo. A gente sabe disso porque seu nome, Aurélio, era muito utilizado naquele século, mas principalmente pela Panônia e em como ela era organizada naquele período. E também com os nomes que foram reportados na carta. Ela assim foi identificada pelos historiadores como sendo do 3º século depois de Cristo. Esse, podemos dizer, é um período de crise no Império Romano. Existem tensões sociais importantes e o exército está enfrentando momentos de dificuldades. Em todo esse contexto, temos esse Aurélio Polioni, que escreve uma carta para sua família. Ele se sente sozinho, ele tem saudades da sua família. E ele tem alguns problemas que a gente vai notar. Problemas com a sua família, coisas inacabadas, algum motivo que faz a sua família não o querer. E assim, ele sente essa necessidade de escrever essa carta para tentar se reaproximar de sua família com aquelas pessoas que ele ama. Só que seus familiares estão no Egito. Portanto, essa carta tem que viajar muito, meus amigos, atravessar muitas barreiras. E, portanto, essa carta provavelmente vem confiada a seu centurião, porque através de seu centurião e do antigo sistema de correio da antiga Roma, esse legionário espera que a sua carta chegará à sua destinação. Nesse ponto, o que acontece? Acontece que em 1899, ali mesmo no Egito, vem achado um papiro que contém a carta desse mesmo legionário e as precisas palavras escritas desse soldado. Eu vou ler para vocês. É uma carta escrita em grego, mas é um grego muito influenciado do latim. Aqui é provável, claro que o exército dava as ordens em latim, mesmo nesse território que eles estavam, mas a língua grega era tipo como hoje é o inglês, um pouco entendida por todos. Uma língua, podemos dizer, universal naquela época. Mas, como eu disse, não era um grego puro, era um grego bem misturado com o latim, que nos faz entender bem que nível de cultura tinha esse homem. Os legionários, galera, não eram ignorantes, muito pelo contrário, a maioria tinha um nível alto para a época de conhecimento. Infelizmente, essa carta não está completa em todos os pontos. Seria bom demais para ser verdade, né? Existem partes que se perderam com o tempo. Essa é a foto real da carta. Então, não é tranquila de se ler, não é fluida. Porém, vocês vão entender o sentido e as intenções desse soldado. E sem dúvidas, vocês perceberão a sua emoção, a sua desolação em não ter uma boa relação com a sua família e o fato de não poder vê-los. Imaginem vocês servindo no exército romano, enfrentando inimigos fora do exército e dentro do próprio exército, porque sim, em todos os exércitos existiram e vão sempre existir brigas internas. Isso muitas vezes não é mostrado em nenhum lugar, mas existe sim muita briga interna dentro de um exército. É claro que no momento da batalha todos se unem contra o inimigo em comum, mas isso não quer dizer que todos ali se deem bem no próprio exército.
Imaginem vocês estando em uma terra distante, às vezes passando por dificuldade, tendo problemas no seu próprio exército e não podendo contar nem mesmo com a sua família. Essa era uma situação realmente complicada. Aí vai o que dizia a carta em uma tradução livre e como exatamente está na carta. Eu não mudei nenhum ponto e nenhuma vírgula do que foi dito. Eu não procurei mudar as palavras dele para melhorar a compreensão. Então atenção, a carta está como está. Eu só coloquei essas reticências onde o texto foi perdido e a interrogação que vocês verão, onde não se entende muito bem do que se trata o assunto. E é importante dizer que eu não sou fluente em grego, muito menos nesse grego influenciado pelo latim. A minha segunda língua é o italiano, então me perdoem pela pronúncia dos nomes, mas se existe algum legionário aqui na Legião que é fluente nessa língua incrível, seja no grego ou no latim, fique à vontade para corrigir os meus erros na pronúncia. Se diz exatamente assim: Aurélio Polione, soldado da 2ª Legio Auditrix, a seu irmão Heron, a sua irmã Ploton, a sua mãe Seinolfis, a padeira e senhora, minhas queridas saudações. Lembrem-se que essa interrogação significa onde não se entende muito bem o assunto. Era a mãe dele, que também era a padeira? Bom, vamos em frente. Rezo dia e noite que vocês estejam com boa saúde. Eu sempre presto homenagens aos deuses da parte de vocês. Eu não paro de escrever para vocês, mas vocês não pensam nunca em mim. Mas eu faço a minha parte escrevendo sempre para vocês. Eu nunca paro de estar perto de vocês com a mente e com o coração. E mesmo assim, vocês nunca me escrevem para dizer sobre a saúde de vocês e como vocês estão. Eu estou preocupado com vocês, porque apesar de vocês receberem as minhas cartas, vocês nunca responderam. Assim eu não posso saber como vocês... Enquanto eu estava na Panônia, eu escrevi várias cartas para vocês, mas vocês me trataram como um estranho. Infelizmente, galera, na próxima parte, falta um monte de pedaços. Está escrito assim: eu parti e vocês estão felizes? O exército. Eu não tenho. Vocês para o exército. Mas eu me afastei de vocês. Eu mandei para vocês 6 cartas. Tentarei obter uma permissão do comandante e irei até você em modo que você possa entender que eu sou seu irmão. Eu pedi nada de vocês para o exército, mas eu desiludi todos vocês porque, embora eu tenha escrito para vocês, ninguém de vocês tem consideração. Escutem, o de vocês... Eu sou seu irmão. Vocês também me respondam, me escrevam, qualquer um de vocês. Enviem a mensagem de vocês para mim. Saúdem meu pai Afrodísios e meu tio Atésios, sua filha, o marido dela e Orsinolfis e os filhos da irmã da mãe dele, Xenfon e Ouenofis, conhecido também como Protas, os Aurélios. Esse é o texto da carta. Infelizmente, não sabemos como terminou essa história. A gente consegue entender o sofrimento desse soldado, da distância e do que ele estava passando. Só podemos desejar e torcer que Aurélio Polione tenha conseguido no decorrer de sua vida encontrar a sua família e que ele tenha feito as pazes com as pessoas que ele amava. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Eu queria ter mais informações, queria saber a sua história completa de vida, o que aconteceu com ele e a sua legião. Mas infelizmente as informações dessa época são muito escassas, ainda mais se tratando de uma pessoa em particular. Espero que esse vídeo tenha te servido de alguma forma. Até breve, legionários.